Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java. Essa é a aula de número 88 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre datas no Java. Nós vamos ver como utilizar a classe Gregorian Calendar. A classe Calendar que nós vimos na aula passada, ela é na verdade uma instância da classe Gregorian Calendar. A classe Calendar em si é uma classe abstrata. E a classe Gregorian Calendar é uma subclasse da classe Calendar. Então, quando a gente faz um calendar.getInstance, na verdade o Java está instanciando ali por trás dos panos uma instância da classe Gregorian Calendar. Então, a classe Gregorian Calendar também pertence ao pacote do Java útil. E essa classe, como ela não é uma classe abstrata e como ela também não utiliza o padrão de projeto singleton como uma classe Calendar, ela permite que a gente instancie a classe. Então, por exemplo, fazer um sysout aqui, nós temos hoje. E se a gente fazer o systemout, vocês vão ver que o toString é bem similar ao toString da classe Calendar que a gente viu na aula passada. Então, a gente poderia simplesmente pegar essa informação aqui. Por exemplo, a gente pode fazer até um método aqui. Vamos fazer aqui um método private. Como aqui é um método public static main, para a gente conseguir chamar outros métodos aqui dentro, lembrando das aulas anteriores que a gente viu lá no Java básico, a gente também precisa ter esse método como estático. Então, imprimir data. Aqui nós vamos receber um calendar. Aqui ficou faltando public static void, já que esse método não vai retornar nada. E eu vou colar aqui o código que a gente fez na aula anterior. E no lugar desse systemout.println, a gente pode chamar, por exemplo, o imprimir data e passando hoje. Como vocês podem ver, aqui nós estamos recebendo um calendar, mas na verdade nós estamos passando uma instância do Gregorian Calendar. Então, lembrando lá das aulas de interfaces, polimorfismo, como a classe Gregorian Calendar estende a classe Calendar, então a gente pode utilizar o polimorfismo e passar também o Gregorian Calendar como parâmetro aqui para o nosso método de imprimir data. Então tem aqui a data de hoje, 11 de março. No dia a dia dos projetos e os códigos que vocês vão ver também por aí nas empresas ou código-fonte que vocês acharem na internet, vai ser bem mais comum utilizar a classe Calendar no lugar da classe Gregorian Calendar. Existe uma pequena diferença entre a classe Gregorian Calendar e a classe Calendar que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, hoje eu vou tentar chamar um método chamado isLeapYear, que é um método para verificar se um ano é bissexto ou não. Como vocês podem ver aqui, a classe Calendar não tem esse método, mas se a gente for verificar esse método numa instância da classe Gregorian Calendar, a gente vai ver que tem também. Então, a gente consegue passar o ano. Então, por exemplo, 2017. Vou colocar isso aqui dentro do systemout e a gente vai verificar se 2017 é um ano bissexto ou não. Aqui embaixo ficou faltando colocar um systemout, então só vou fazer aqui um sysout para pular de linha e vou executar novamente. Então, 2017 não é um ano bissexto, 2016 é um ano bissexto. Assim como 2020 também vai ser um ano bissexto, né? Anos bissextos a cada 4 anos. Então, no seu projeto Java, caso você precise verificar se é um ano bissexto ou não, a gente pode utilizar aqui uma instância da classe Gregorian Calendar no lugar da classe Calendar. A classe Gregorian Calendar, ela tem todos os métodos da classe Calendar, porém, esse método isLeapYear, se é ano bissexto, ele apenas pertence à classe Gregorian Calendar. E uma outra coisa que nós podemos fazer também, vou fazer aqui mais uma declaração de Gregorian Calendar, vou chamar de hoje 2, New Gregorian Calendar. Vocês podem ver que a gente tem aqui algumas opções de construtores. Então tem um construtor vazio. A gente também pode passar uma classe locale ou timezone, que vão ser assunto das próximas aulas, e a gente também pode passar aqui informações como ano, mês e o dia do mês, caso você queira instanciar essa classe Gregorian Calendar ou a classe Calendar com essas informações. E também pode passar a hora em minuto ou hora, minuto, segundo.
Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um Gregorian Calendar vazio, eu posso passar também uma determinada data, então, por exemplo, 2017, janeiro, nesse caso é 0. Lembrando que a gente viu na aula passada que os meses para essa API de data do Java, eles iniciam do 0. Então, aqui nós temos 1º de janeiro de 2017. Pedir para imprimir essa data, hoje 2, a gente vai ter então aqui 1º de janeiro de 2017. E vocês podem ver que as horas aqui, elas estão zeradas. Mas se você quiser passar essa informação, a gente também pode passar as horas. Então, por exemplo, se for às 14 horas e 30 minutos, então, se for imprimir o hoje 3, nós vamos ter 14h30 aqui e também pode passar os segundos, como por exemplo 23 segundos ou alguma outra informação que você precise. Então, lembrando que caso você precise, por exemplo, de verificar se o ano é um ano bissexto ou não, então vale a pena trabalhar diretamente com a classe Gregorian Calendar. Caso não seja necessário, você pode utilizar a classe Calendar também sem problema nenhum, porque por trás dos panos a gente vai ter uma instância da classe Gregorian Calendar. Bom, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!